Olá, eu sou a Crisley, formadora do projeto Respeitar é Preciso, e venho aqui dar continuidade à nossa segunda aula, que é sobre o conceito de respeito. Na atividade anterior, você tinha que pensar sobre situações nas quais você se sentiu respeitado, desrespeitado, principalmente no contexto da escola, e alguma situação em que você reconhece que respeitou ou desrespeitou a uma outra pessoa. Se parou para pensar como você se sentiu, o que isso te trouxe? Em geral, isso fica mais claro para a gente nas situações de desrespeito, né? Mas tenta aí, tenta nomear o que você sentiu numa situação específica, essa que você lembrou. Tenta nomear e tenta listar. Infelizmente, a gente não tem como conversar aqui diretamente, né? Mas pensa aí, pensa que sentimentos que você revive, que você consegue nomear no contexto dessas situações. A gente acabou, quer dizer, não sei, né? Se você acabou exatamente nesse momento, mas espera-se que você tenha visto o excerto lá do filme Últimas Conversas, do Eduardo Coutinho, naquela entrevista que ele faz com a Pamela. Primeira vez que eu assisti aquele filme, considerando que ele já vinha sendo trabalhado no contexto aqui do projeto Respeitar é Preciso, sobre a ideia de respeito, eu fiquei pensando bastante o que ele ilustrava e trazia para a gente para aprofundar essa questão do respeito. Para mim, pessoalmente, e aí eu acho que você precisa parar, pensar, é um relato, né, ali da Pamela forte, é um relato emocionante, sobretudo para mim que me identifico muito com a Pamela, mas acredito que para você, independente de quem você seja, assim, se você é homem, se é mulher, enfim, se é branco, se é negro, algum tipo de comoção aquela fala traz. Claro que intensidades diferentes e a partir dos lugares diferentes em que a gente ocupa. Mas tem duas coisas que me chamam bastante atenção em toda aquela fala, né? Acho que a partir do momento em que ela se emociona por relatar uma situação de humilhação que ela vive na escola e como que aquilo é duro, como aquilo machuca, como aquilo fere, mas também como aquilo desumaniza. Então, tem duas frases dela ali que, para mim, elas ficam muito fortes, que é quando ela fala que houve uma determinada brincadeira, né, entre os colegas e ela diz em que resolveram oferecer a Pamela como objeto. E aí ela encadeia dizendo, né, que por conta dessa brincadeira, né, dessa situação que ela vive, tudo o que ela dizia ela precisava provar que ela estava certa. Acho que essas duas frases, né, esses dois momentos do vídeo, eles são muito importantes para a gente pensar um pouco sobre a ideia de respeito. Eu queria que você retomasse a questão que a gente tinha deixado, inclusive antes do filme, né? Porque quando você voltou e pensou numa situação em que você se sentiu desrespeitado, desrespeitada, numa situação em que você percebe que respeitou é, uma outra pessoa e, enfim, ou quando você desrespeitou e quando você respeitou e foi respeitado, a gente tinha deixado para você pensar o que você acha que leva uma pessoa a respeitar a outra. E o que você acha que leva uma pessoa a desrespeitar alguém? Eu gostaria de pedir que você ficasse com essas questões aqui. Eu sei que você já parou para pensar um pouco sobre elas, mas que ficasse aqui, sabe? Ficasse aqui, com o sinalzinho amarelo e um pouquinho aqui com a pulga atrás da orelha. De ter essas questões como um eixo condutor aqui das nossas discussões. Eu, de fato, não vou te dar resposta nenhuma, viu? É só para você ir pensando ao longo dessa nossa conversa e tentar ir esboçando uma resposta de o que leva alguém a respeitar outro alguém e o que leva
alguém a desrespeitar esse outro alguém. Então, para a gente começar a aprofundar um pouco mais essa questão, e a partir dessas duas falas da Pamela que eu levantei, né, que é essa primeira, resolveram oferecer a Pamela como objeto. A gente gosta muito de etimologias aqui, né? As etimologias são muito importantes para a gente entender o significado das palavras, inclusive as mudanças que uma palavra sofre em relação aos seus significados. A palavra respeito, ela vem do latim respectus e ela significa ação de olhar de novo, de prestar atenção. Isso que significa respeito lá na sua acepção inicial em latim. Ação de olhar de novo, de prestar atenção. Na verdade, eu poderia estender para olhar e reparar. Olhar mais uma vez. E para abrir essa conversa, é importante a gente pensar na etimologia de uma outra palavra, que tem muito a ver com a cena relatada pela Pamela, que é a palavra humilhação. Então, antes da gente chegar a uma mínima definição de respeito, desse respeito que é central no que é proposto aqui como reflexão e como concepção de educação do projeto Respeitar é Preciso, a gente vai fazer esse par, respeito e humilhação. Humilhação também é uma palavra que vem do latim, da palavra humilio, que significa abaixar, abater. E tem tudo a ver com o relato da Pamela, né? Porque o que ela diz ali não é uma situação na qual ela foi respeitada, muito pelo contrário. É uma situação de patente humilhação em que de fato ela se sentiu abatida, ela foi vista numa condição, né, de rebaixada em relação aos demais. E isso é importante da gente entender, porque respeito, e aqui eu quero uma atenção, respeito tem a ver com reconhecimento. Esse é o primeiro ponto. É impossível respeitar alguém sem reconhecê-lo. E reconhecê-lo como o quê? Reconhecê-lo como um sujeito de direito e um sujeito capaz de enunciar. Eu já vou explicar isso um pouquinho melhor. Mas guarda isso. Não há respeito possível sem reconhecimento. Reconhecimento de um sujeito de direito. Quando a gente fala de sujeito de direito aqui, a gente está falando do reconhecimento da dignidade humana, reconhecimento de que um sujeito é dotado de fala. Só que fala não é assim, né, blá blá blá, da gente falar. É de um lugar de enunciação, ou seja, que é alguém capaz de falar de si, falar do mundo. E, portanto, se a gente fosse buscar ainda uma outra etimologia, eu diria para vocês que é um sujeito dotado de logos. Essa palavrinha grega que significa palavra e pensamento. Quando a gente diz um sujeito de fala, um sujeito de palavra, é um sujeito capaz de enunciar, falar de si, falar do mundo e logo um sujeito capaz de pensar. Parece meio filosófico isso, né? Meio que viagem é essa? Mas a gente vai chegando e vai aprofundando essa concepção. Mas essa ideia de reconhecimento que eu estou dizendo para vocês, é impossível, de fato, a gente respeitar alguém se a gente não o reconhece como um sujeito. E reconhecê-lo como sujeito significa reconhecer que ele tem voz, que ele pode dizer, que ele pode falar sobre si. Pode parecer meio repetitivo isso que eu estou dizendo, mas não é. Não é, e eu vou dizer por quê. De fato, como pressuposto, a gente pode assumir, né, que todo mundo é capaz de pensar, todo mundo é capaz de falar sobre o mundo, mas não necessariamente a gente está numa condição de escuta.
de escuta real, porque se alguém é capaz de falar, há quem tenha que escutar também, não é verdade? Eu vou dar alguns exemplos. Geralmente no contexto da escola, você já deve estar bem acostumado, acostumada a ver situações em que, sobretudo aquele aluno, aquela aluna que já recebeu um estigma de mau aluno, de aluno problema, é muito comum, às vezes, a gente chamar para conversar e falar assim: senta aí, fulano, fulana, o que aconteceu? E aí esse aluno, essa aluna fala assim: ah, isso daí que estão falando, e, tipo, próximo, o que vai acontecer comigo? Vai chamar minha mãe? Vai mandar bilhete? Vai me adverter? O que está acontecendo? Vai. E você fala: o que aconteceu? O que aconteceu? Me conte. E a pessoa não querer mais falar. Por quê? Claro, não conheço cada um dos alunos aí que você tenha, da sua escola, enfim. Mas muitas vezes, quando a gente pede para que um sujeito fale, não necessariamente a gente está num lugar de escuta. A gente de fato está aberto a ouvi-lo, ouvi-la e a buscar, não é legitimar, mas a buscar captar o que essa pessoa tem a dizer. Muitas vezes esse ouvir é um leve ouvir. Tá bom, conta aí, mas eu já sei o que é, tá bom? Fala aí, mas todo mundo sabe que foi você. Todo mundo sabe do seu passado. Todo mundo sabe da sua índole. Isso não é uma escuta, né? Necessariamente. Quando eu falo de um reconhecimento do sujeito enquanto sujeito dotado de fala, aí a gente tem que pensar bem nas nossas experiências cotidianas, porque reconhecer como sujeito alguém que pensa muito parecido com a gente, que enuncia opiniões muito semelhantes ou uma perspectiva e uma visão de mundo muito próxima da que a gente tenha ou da que a gente conheça, é muito mais simples. Mas reconhecer um sujeito como capaz de enunciar algo dotado de pensamento é um pouquinho mais difícil quando esse outro é um outro muito outro. E isso traz uma questão importante que é o respeito, né? Tem a ver com esse reconhecimento da dignidade humana, da capacidade deste sujeito de falar sobre si, de falar sobre o mundo e de ser reconhecido como sujeito. Isso implica duas coisas, que é o diálogo e a escuta. E aí a questão que se coloca é se de fato a gente dialoga. Eu espero que esteja começando a ficar um pouquinho mais claro, mas não há respeito sem diálogo. E a gente só é capaz de dialogar com quem a gente reconhece enquanto sujeito dotado de fala e de pensamento. E aí pode parecer ainda meio etéreo isso que eu estou dizendo, mas assim, não dá para dialogar quando a gente olha para alguém, para um sujeito e despreza ou já fecha aí os canais de escuta por não reconhecer que ele tenha algo a nos dizer. E aí por isso que eu estou dizendo que essa ideia de respeito ela não é tão simples. Vamos pegar uma experiência próxima? O que foi a nossa última experiência nas eleições? O que foi aquilo? E aqui eu não estou entrando em nenhum debate político partidário, tá? Eu estou te convocando a pensar no fenômeno e na experiência. Você deve se lembrar que em outubro de 2018 a gente deve ter tido um recorde de rupturas de relação com a amizade, com a família, com um monte de coisa, né? E de fato a gente pôde constatar o quanto estava difícil dialogar. Não é verdade?
Tá bom, já passou 1 ano e meio, a gente está vivendo tempos muito difíceis, tempos sombrios, tempos incertos como este, agora da pandemia, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, não, a gente não apagou essa lembrança do quanto que foi difícil em 2018. De fato, e eu posso dizer para vocês que a mim parecia que a nossa capacidade de construir, de dialogar a partir de lugares diferentes, de percepções de mundo diferentes, de lugares de enunciação sobre o mundo diferentes, parecia ter minguado, quando não ter sido extinta. E aí a gente aprofunda um pouco mais essa ideia de respeito. Por que que estava tão difícil dialogar? E continua, né? Primeira coisa porque, claro, não faça, não tome essa conversa como uma análise política dos nossos tempos, não é nada disso. É só um exemplo esse que eu peguei. É difícil dialogar porque o primeiro passo aí desse conceito de respeito que eu estou tentando trazer aqui e elucidar com você, tá um pouquinho difícil, que é esse reconhecimento do outro enquanto sujeito. Se de fato esse outro é tão outro que me causa ojeriza, que me causa repulsa, é difícil se colocar numa condição na qual eu reconheça que ele é um sujeito de direito e que ele pode dizer algo. Tá me entendendo? É difícil, né? É difícil por muitas coisas, mas esse foi só um exemplo para tentar ir aprofundando um pouco isso. Vamos tomar para o cotidiano da escola, vai? Que até diante desse exemplo parece um pouquinho mais, um pouquinho menos complexo do que é o cenário que a gente vive. Respeitar a todos e todas na escola, e quando eu digo todos e todas, são crianças e jovens, são todos os adultos. Então não é, a gente não está falando aqui só de uma relação aluno-professor ou aluno-aluno. A gente está falando de todos os sujeitos que estão nessa instituição, nesse espaço-tempo que é a escola. Construir relações de respeito, pautadas no respeito, implica em reconhecer que cada um desses sujeitos tem algo a dizer. Tem algo a dizer sobre si e sobre o mundo. Implica, para além desse reconhecimento, colocar-se numa condição de diálogo e de escuta. Porque se não há uma escuta real, não há diálogo, né? Na verdade, há uma troca de monólogos. Então, tem alguém falando aqui e o outro sem escutar, e tem alguém falando aqui. Então, são dois monólogos, não tem diálogo. E isso no cotidiano da escola realmente não é necessariamente uma prática colocada assim. E eu gostaria que você pensasse muito sobre isso. Acho que você bem sabe, como alguém que está na escola, eu fui professora a vida inteira, fui coordenadora de escola, conheço bem o que é o cotidiano de escola pública, sempre. E a vida no interior da escola, ela é muito dinâmica, muitas coisas acontecem, os conflitos estão ali presentes e que bom, porque a intenção, né, a gente vai aprofundar isso mais nas outras aulas, sobretudo na aula 5, mas onde não há conflito, há opressão. Os conflitos são inerentes da relação humana. Então, porque cada um é um sujeito, cada um fala de um lugar em que ocupa no mundo, percebe o mundo a partir desse lugar, é um sujeito atravessado desde as suas idiosincrasias, mas também atravessado de marcadores sociais, é um sujeito único que tem um olhar e uma forma de perceber o mundo. Então, na relação entre sujeitos, os conflitos se processam. E não entenda aqui conflito como briga, como, enfim,
conflito ou como mero desentendimento, mas um desentendimento assim no sentido mais agressivo, né? Os conflitos estão colocados porque nós somos diferentes e nós percebemos o mundo de maneiras diferentes. Só que no contexto da escola, toda essa dinâmica de conflito de fato suga as pessoas, né? E não há tempo de escuta. Não há tempo de escuta. Não há tempo para o diálogo. E é aí que mora o perigo, né? Já que a gente está falando até agora que o respeito implica necessariamente o diálogo e a escuta. Eu vou trazer um outro exemplo que eu espero que ajude aí sedimentando essa ideia, né? Uma, um breve caos. Eu gosto de causos. Uma vez eu estava numa conversa entre amigos e amigas e a gente estava falando sobre violência urbana, enfim, essas coisas. E uma colega estava dizendo o quanto que ela se sentia às vezes insegura no contexto da cidade por ser mulher. Então um outro colega disse assim, mas não estou entendendo. Eu posso ser assaltado a qualquer momento. Não estou entendendo o que você quer dizer com isso. E aí então ela falou algo que quem é mulher vai entender completamente, que ela disse assim: se eu estou à meia-noite ou mais tarde andando na rua e eu percebo que tem alguém me seguindo, tudo que eu quero é que ele apenas me assalte. E nesse momento esse colega parou, ficou em silêncio e entendeu. Ele só pode entender ou buscar entender porque ele ouviu o que um outro sujeito completamente diferente dele tem a dizer. E por que eu estou dizendo isso? Não era falta de disposição. É impossível, tomando aí esse exemplo, que um homem saiba o que é a experiência de ser mulher, porque ele não é. Você não tem essa vivência. Mas você só vai entender ou buscar entender o que é essa experiência no mundo e, portanto, reconhecer este sujeito que enuncia essa experiência se você de fato se abrir para ouvi-lo. O mesmo serve para tudo. Não tem como a gente saber. E aí, acho que é isso que eu quero que você vá entendendo, né? Como essas coisas vão se unindo. Essa ideia de reconhecer, então você reconhece. Ok, há um sujeito aqui que tem algo a me dizer. E que para isso eu preciso ouvir, eu preciso dialogar. Porque ainda que haja uma disposição enorme da minha parte em compreender a diversidade dos sujeitos, as opressões, enfim, as coisas que os tocam, eu não tenho como imaginar completamente sem que eu saiba, sem que eu ouça o que esse sujeito tem a dizer. Pensa no que é o diálogo, né? O diálogo implica aqui, ó, uma relação horizontal. Horizontal. Não tem diálogo assim. Isso aqui não é diálogo, né? E aí a gente vai entendendo o quanto que é difícil de fato respeitar nessa perspectiva, porque primeiro é que a gente tem pouco tempo e espaço de escuta. E que, para dizer bem da verdade, a gente mal conhece quem são as pessoas, os sujeitos que nos cercam nesse cotidiano da escola. Eu acho que é importante que você pense nesse momento quais são os espaços que se tem para que esse sujeito apareça como sujeito capaz de dizer algo. E aí a gente volta para Pamela
e para aquelas frases que ela disse, porque assim, lembra que ela disse que resolveram oferecer a Pamela como objeto. Objeto, né? Que seria o oposto do que é ser sujeito. Objeto não tem espaço, vez de fala, de aparecimento, quanto o que ele pensa, sobre como ele percebe as coisas, um objeto, a relação é outra. E aquela outra fala dela de que tudo que ela dizia precisava ser provado, porque ela não estava sendo compreendida como sujeito, numa relação de horizontalidade, até porque, como a gente viu ali no início, a humilhação tem a ver exatamente com isso, né? Não tem horizontalidade. Nas situações de humilhação, que são mais extremas, né? Alguém é rebaixado, alguém é colocado aqui. Impossível dialogar numa condição como essa. E aí a gente tem que pensar que em relação a Pamela especificamente, a gente não é nessa aula que a gente vai aprofundar essas questões, mas lembra que respeito tem a ver com olhar de novo e prestar atenção? Eu te convido a pensar, porque tem mais coisas ali, né? No relato da Pamela. Ela mesma já dá dicas ali pra gente, ela já sabe o que acontece. Ela diz: eu sou a única menina negra, eu era a única menina negra da turma. Obviamente, essas coisas a gente vai aprofundar mais adiante, mas a gente não pode deixar de reconhecer que, se o respeito tem a ver com o reconhecimento de um sujeito, a gente precisa entender que um sujeito não é uma ideia, não é uma essência, não é uma noção vazia. Esse sujeito de direito que tanta gente bate, né, aqui para falar nessa questão da educação em direitos humanos, não é um sujeito, o sujeito enquanto ideia. Um sujeito é uma materialidade, um sujeito é um corpo, um sujeito é alguém. E os corpos são atravessados de marcadores sociais que direcionam o olhar, que direcionam a leitura que a gente faz desses corpos. Acho que você está entendendo um pouco onde que eu quero chegar. Os corpos no mundo, eles são atravessados de marcas sociais. A gente não olha todos os sujeitos da mesma forma. Por mais que a gente queira dizer, né, que somos todos iguais, somos todos humanos, não é bem assim que socialmente as coisas se processam. O nosso olhar por questões históricas, culturais e sociais, ele atribui significados aos corpos. A Pamela, uma menina negra, não é à toa que ela seja oferecida como objeto. E eu acho que eu não preciso me aprofundar nisso, até porque não é esse o momento aqui. A educação em direitos humanos, pautada nessa ideia do respeito e do respeito como reconhecimento de um sujeito, tem a ver com isso, que quando a gente reconhece um sujeito, não é um sujeito vazio, é um sujeito que eu costumo dizer, é um sujeito encarnado. Encarnado como assim? É um sujeito que tem corpo. Se tem corpo, tem cor, tem gênero, tem território, tem história, tem um contexto social. Um sujeito é carregado, esse corpo é atravessado de significados. De alguma maneira, pautar as ações no respeito, e quando a gente fala de educação em direitos humanos tem tudo a ver com isso, implica olhar de novo. Implica uma educação do olhar. É bonito até, né? É bonito e é profundo. No contexto da nossa sociedade, há determinados corpos que já vêm marcados. Eles já vêm com marcas essas cujo olhar direciona, cujo olhar muitas vezes os coloca em situações muito mais propícias a violências, a violações. Não que apenas
esses corpos estejam sujeitos a isso, mas alguns corpos são mais sujeitos a situações de humilhação do que outros, por N questões sociais. Quando a gente fala de educação e direitos humanos, a gente está dizendo exatamente disso, de uma educação pautada em princípios em que, por meio da escuta, por meio do diálogo, ou seja, por dar vez, voz e, antes de tudo, dar ouvidos aos diferentes sujeitos, a gente consegue olhar, reparar e ressignificar o olhar em relação a determinados corpos, a determinadas materialidades. Quando a gente fala de educação em direitos humanos pautada no respeito, a gente está falando exatamente de uma reeducação do olhar. A gente está falando que, por meio do diálogo, por meio da escuta e do exercício constante dessas práticas que não são fáceis, ensinar a ouvir, ensinar a dialogar, a se colocar numa condição de horizontalidade, a reconhecer que o outro tem algo a dizer, nos ajuda a reeducar o nosso olhar para os diferentes sujeitos. Quando a gente já vai para uma situação de mediação de conflito, por exemplo, já pressupondo, já cheio de juízos sobre o que aconteceu, sobre aquelas pessoas envolvidas, fica um pouco difícil, fica bastante difícil, porque de fato a gente fala para que o outro diga o que aconteceu, mas o canal de escuta está completamente fechado, porque no fim a gente já sabe o que é. Entende? E assim, nas pequenas coisas e no cotidiano, muitas situações de desrespeito acabam acontecendo, sem que a gente queira, muitas vezes. Sem parar para ouvir, sem parar para dialogar, é impossível se falar em relações que são de fato atravessadas pelo respeito e pelo respeito mútuo. Todos os sujeitos têm algo a dizer e eles precisam ser escutados, o que não significa nesse diálogo, nessa escuta, validar o que o outro tem a dizer, mas abrir-se para buscar entender e ouvir de fato é fundamental. E isso nos ajuda a saber mais do outro, saber sobre o lugar que ele ocupa do mundo. E é aí que eu volto à minha outra história sobre aquela conversa com um colega que não conseguia entender por que as mulheres se sentiam mais ameaçadas. Não tem como ele saber. A gente só vai saber ser parceiro e poder reeducar o nosso olhar para esses sujeitos se a gente ouve. Eu não tenho a menor condição de saber, por exemplo, eu não sei o que é ser indígena nesse país, para dar um exemplo aí de corpos e de materialidades atravessadas de marcadores sociais sujeitos a maiores violações. Eu não tenho como saber. Eu só vou saber se eu escutar. E isso serve para as questões aí políticas e sociais nas quais a gente vive cotidianamente, mas também no interior da escola. Se de fato a gente parte do princípio de que aqueles meninos e aquelas meninas são perdidos na vida, que ele não tem futuro, de que vai ser marginal mesmo, de que são tudo mentiroso, de que não estão interessados em nada, aí é um pouquinho difícil de dizer que respeita. É um pouquinho difícil de fato reconhecer que há um sujeito ali capaz de dizer algo. Tá me entendendo? Acho que é nesse sentido que a gente caminha. Se já há um monte de coisas que antecedem eu me colocar na cena, numa condição de escuta, aí é difícil falar de respeito. Respeitar tem a ver com isso, de olhar lá para o seu aluno, para a sua aluna, para o seu colega, para a pessoa da equipe de apoio, para o seu colega professor como você, para a pessoa da equipe de gestão, para as famílias, e
entender que algo eles têm a dizer sobre si, que inclusive não é a gente que fala por eles. Isso é fundamental para construir relações de respeito. Eu acho que eu me estendi um pouco aqui. Agora tem mais uma atividade para você pensar um pouquinho sobre essa questão da escuta e a gente já volta para conversar um pouquinho mais e aprofundar mais sobre este ponto e trazendo um pouco mais para as nossas situações cotidianas da escola, da nossa vida na escola, dos conflitos que lá acontecem. É isso. Até logo mais.